É o seguinte, continuando aí o vídeo anterior, nós estávamos falando de arcos côngruos, né? Infelizmente, com essa tecnologia deu um probleminha aí, eu tive que fazer um outro vídeo que é a sequência. Isso é uma aula só, é continuação lá de arcos côngruos. Então, como eu havia falado para vocês, o que são arcos côngruos? Arcos côngruos são arcos que têm mais de uma volta, só que eles estão na mesma posição. Por exemplo, se você imaginar um ângulo de 360 graus. Você vai dar uma volta e vai parar aqui. Se você andar mais 360 graus, você vai parar na mesma posição. Só que você já deu quantos graus? Você já andou 720. Ou seja, 720 é côngruo com 360. Qual que seria o outro arco côngruo? Por exemplo, o ângulo de 10 graus. Se você imaginar o ciclo trigonométrico, um ângulo de 10 graus está um pouquinho para cima do zero. Beleza? E um ângulo de 370 graus. Se você sair do mesmo ponto, 370 graus seria uma volta de 360 mais 10 graus. Ou seja, 370 e 10 são arcos côngruos, porque eles estão na mesma posição. Então, isso é o que nós vamos ver agora sobre arcos côngruos. Beleza, galera? Então, o que é arcos côngruos? Como é que nós vamos achar? Então, olha só. Os arcos côngruos são arcos que têm mais de uma volta, certo? Então, lá, nos estudos da trigonometria, existem arcos que possuem medidas maiores que 360 graus. Isto é, eles possuem mais de uma volta e são conhecidos como arcos côngruos. Então, olha só. Exemplo. Determine em qual quadrante está a extremidade do arco 4.380 graus. Pessoal, repare que o arco de 4.380 graus é um arco que tem mais de uma volta. É como se ele desse 360, 720, 900 e aí 1080 e assim vai, né? Mais de uma volta, ok? Então, esse é, então 720 vai somando, né, a quantidade de voltas. Então, aonde vai estar a essa extremidade desse arco de 4.380? Como assim, professor? Não estou entendendo. Quer ver? Eu vou fazer aqui um exemplo só para vocês verem aqui, bem rapidinho aqui. Olha só. Imagine uma circunferência. Faz de conta que isso aqui é uma circunferência, certo? Faz de conta, que não está bem uma circunferência. Eu vou dar um exemplo sem ser com um ângulo com que pedido. Vamos supor que aqui seja o 0 graus, tá? E aqui eu tenho um ângulo de 20 graus. 20 graus está bem aqui, certo? E o ângulo de 380 graus? Onde é que estaria o ângulo de 380 graus? Repare, galera, que 380 graus ele é côngruo de 20, ou seja, ele vai estar na mesma posição. Por quê? Como assim, professor? Aqui é o 20 graus, certo? É essa distância aqui do zero. E o 380? Qual que é a diferença do 380? Que o 380 vai sair do zero aqui, ó. Vai andar aqui vai dar 90. Girou até aqui 180. Girou até aqui 270. Chegou até aqui, completou quantos graus? 360. E daí, como é 380, ele tem que andar mais 20. Ele vai parar onde? Exatamente aqui no mesmo lugar do 20. Então eu digo que 380 é igual ao 20. Só que nós não falamos igual, nós falamos côngruos. Ele é côngruo do 20. Por quê? Com qual diferença? Que 380 seria o 20 graus mais uma volta, ou seja, mais 360 graus. Entenderam? Essa é a ideia do arco côngruo. Claro que eu peguei um arco pequenininho, diferente desse aqui que é maior, que é 4.380 graus. Então, professor, então eu vou ter que ficar contando, 360, contando volta? Não, é isso que eu vou explicar agora. Como é que eu chego para fazer essa continha aí?
para achar de que qual ângulo que ele é. Então, o que eu vou fazer aqui para eu saber? É esta regra prática que vocês vão prestar atenção agora como é que faz. Olha lá. Primeiro, para determinar a localização principal de um arco com mais de uma volta, a regra prática é a seguinte, ó. Basta dividir o arco por 360. É uma questão de lógica. Se você estiver dividindo por 360, é como se você estivesse contando quantas voltas vai dar. Aqui que você tem que entender, ó, o quociente, ou seja, o resultado representa o número de voltas e o resto representa a extremidade restante. Lembra ali que o 380 não é 360 e não sobrou 20? Que é a extremidade. É o que nós vamos fazer exatamente agora com o arco de 4.380 graus. É o que nós vamos fazer. Então, eu vou pegar 4.380 graus e dividir por 360. A conta vai dar 12 e vai sobrar resto 60. Importante, galera. Não tem que botar acrescento zero e vírgula. Não. O resto representa a extremidade restante. Qual foi a pergunta? Determine em qual o quadrante está a extremidade do arco de 4.380. Quanto que sobrou de resto? 60 graus. Ou seja, e quantas voltas completas deu? 12. Então, 4.380 são 12 voltas completas e mais um arco de 60 graus. Ou seja, o 4.380 ele é um arco côngruo de quem? De 60 graus. Entendeu? Então, isso são os arcos côngruos. Então, eu tenho lá, 4.380 é um arco côngruo de 60 graus. E olha só uma coisa importante aqui, cara. Então, o 4.380 ele vai estar no primeiro quadrante, porque ele vai estar na mesma posição do 60 graus. Olha essa OBS importante. Dessa forma, podemos calcular, por exemplo, o seno, o cosseno e a tangente de arcos com mais de uma volta, verificando se ele é côngruo de algum arco notável. Por exemplo, aqui, ó, lá para frente nós vamos aprender isso. Isso é assunto já do próximo capítulo. Eu estou aproveitando e já estou dando um gancho para vocês. Ó. Por exemplo, vai ter exercício que vai aparecer lá no meio de uma conta para você calcular o seno de, por exemplo, de 4.380. Aí você vai falar, nossa, mas não aprendemos arcos de 4.000 graus. O que você vai fazer? Você vai reduzir ele à primeira volta. Ou seja, será que ele é côngruo de algum arco notável? O que eu faço? Vai fazer essa continha aqui, ó. 4.380 dividido por 12 vai sobrar 60. Ou seja, o seno de 4.380 é a mesma coisa que o seno de 60, porque 4.380 ele é côngruo de 60. E quanto que dá o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, quanto que dá o seno de 4.380? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Isso aqui já é um gancho do próximo assunto, né? Do próximo capítulo que nós vamos estudar. Por isso que é importante você aprender isso aqui. A descobrir um arco mais de uma volta, se ele é côngruo de qual arco na primeira volta. Professor, mas se não sobrasse 60 e sobrasse, sei lá, 15? Não sei. Opa, tocou meu celular aqui. Essa ligação 011 aqui é complicado. Vamos esquecendo, né? O celular ligado. Vamos desligar aqui, botar no silencioso, para que não aconteça isso novamente. Esqueci de colocar aí. Beleza? Já ajeitei? Não toca mais? Então vamos lá. Entenderam? Certo? Claro que aí ele vai dar um arco que, a hora que você dividir, vai sobrar de resto um arco notável. 30, 45 e tal. Beleza? Mas isso é assunto das próximas aulas. Então, continuando aqui, isso é arco côngruo. Professor, então é só isso? É só dividir? Sim. Só que tem um porém. Calma. Aqui os arcos estão em
graus. Eu posso ter arco também em radiano. E aí, o que eu vou ter que fazer? Aí você vai ter que fazer aquela continha, né? Converter de graus para radiano ou de radiano para graus. Normalmente a galera gosta mais de fazer em graus. Eu também acho que é uma continha mais padrão, né? Que você já está acostumado a fazer. Beleza? Aí, se ele te der a medida do ângulo em radiano, transforma ele em graus, acha o côngruo, depois transforma em radiano de novo. Ó, determine qual quadrante está a extremidade do arco de menos 1190. Aqui tem um detalhe, galera, vocês já perceberam. O arco de menos 1190, ele é negativo. Então, significa que ele está girando no sentido... Ave Maria, que círculo mais feio, né? Ele está girando no sentido horário. No sentido horário, certo? Então, vamos botar aqui, ó. Se você dividir 1190 por 360, vai dar 3 e resto menos 110. Ou seja, que conclusão que nós temos aí? Que nós temos, então, 3 voltas completas, ainda sobra menos 110. Por que menos 110? Quer dizer que eu vou andar no sentido horário na circunferência. Esse é o detalhe. Então, a extremidade, ó. Então, como ele é negativo, significa que o sentido é horário, igual eu estou falando. Ou seja, no sentido negativo, é o que eu acabei de falar. Então, como é que vai ficar isso aqui, professor? Olha lá, ó. No sentido anti-horário, é o positivo. No sentido horário, é o negativo. Então, tá aqui, ó. Ele não teve que andar 110 graus negativo, seriam 3 voltas completas. Já fiz a divisão. Aqui, ó, deu 3 voltas completas e ainda sobrou menos 110. Então, seria isso aqui, ó. 1, 2, 3 voltas completas mais 110 graus. Só que você não vai andar aqui no sentido anti-horário, no sentido positivo. Como é negativo, você tem que andar no sentido negativo, que é isso aqui, ó. 110 graus, ó. Daqui até aqui eu tenho menos 90, aí mais 90 mais esse pedacinho, eu chego aqui no 110 graus. Então, esse é o arco de 110 graus. Menos 110 graus, porque está no sentido horário, sentido negativo. Beleza, galera? Certo? Se lembrar disso. Se isso aqui fosse positivo, se esse não fosse menos 1190, a conta seria a mesma. Só que qual que é a diferença? Que você ia andar 110 graus no sentido anti-horário, no sentido positivo. Aí o 110 graus estaria aqui. Aqui seria o mais 110. Certo? Aqui seria o mais 110. O que isso influencia? Influencia no quê? Nos quadrantes, galera. Ó. Se fosse positivo esse arco, o menos 110, o arco de 1190, ele estaria no segundo quadrante. Como é negativo, o arco de 1190, menos 1190, ele vai estar no qual quadrante? Terceiro quadrante. Beleza? Certinho? Viu como que não é complicado? Então, vamos que vamos aí. Tem mais algumas coisinhas para falar de arcos côngruos. Então, dando sequência aí, uma OBS importante, também falando de arco negativo, é o quê? É que nós podemos converter um arco que está negativo para positivo. Ou seja, quanto que vale esse arco de menos 110? Quanto que ele valeria se ele fosse positivo? Ou seja, menos 110 não está bem aqui? Se ele fosse positivo, ele ia sair daqui e chegar até aqui. Quantos graus daria esse arco no sentido positivo? Como é que eu faço isso, professor? Tá aqui, ó. Macetão do Marcelão, ó, bem simples. Basta você fazer o quê? Dividir por... Dividir não, desculpa. Basta subtrair o arco negativo de 360. Como assim? Eu quero saber quantos que vale 110, só que no sentido positivo. O que você faz? 360 menos 110. Isso dá igual a quantos? 250. Ou seja, o 110 está na mesma posição do arco de
150. Só que o 110 menos 110 é no sentido negativo e o 250 seria no sentido positivo. É isso aqui, pessoal, ó. Que se eu girar, se eu sair do A e vir até aqui, eu estou andando menos 110 graus. Se eu sair do A e vir por aqui, pelo sentido positivo, eu vou andar quantos graus? 250 graus. Positivo. Mas repare que o 250 e o menos 110 está na mesma posição no terceiro quadrante. Só que o 250 é um giro positivo e o menos 110 é um giro negativo. Ok, galera? Beleza? Então, esse é sentido, esses são arcos positivos, negativos. E uma coisinha aqui, arcos côngruos, que é importante, de maneira geral, podemos escrever uma expressão que determina todos os arcos côngruos de um arco qualquer. Como assim, professor? Uma expressão que determina todos os arcos côngruos de um arco qualquer. Bom, então vamos pensar assim, ó. Um exemplo. Vamos determinar os arcos côngruos de 45. Ou seja, você tem o 45, dá uma volta, qual que seria o próximo arco côngruo dele? Com uma volta, com duas voltas? É isso que nós vamos fazer agora. Então, olha só. Se eu pegar o 45 mais uma volta, 45 mais uma volta seria 45 mais 360. Vai dar 405. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o 405 ele é um arco côngruo do 45, só que com o quê? Com uma volta a mais. Então, quanto que daria o seno de 405? A mesma coisa que o seno de 45. Beleza? Ah, e se der duas voltas? Então seria 45 mais 360, quer dizer, uma volta 360. Como é duas, 360 vezes 2. Dá 720, 720 mais 45, 765. Ou seja, o 765 está na mesma posição do 45, só que deu duas voltas. Ah, e se eu der três voltas? Seria 3 vezes 360, né? Que daria 1080 mais 45, que vai dar 1125.